Que isso? Esse Batman agora tem meu respeito. Então, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Como você sabe, tá acontecendo desse fandom. Se você não tá acompanhando, fiz várias postagens no site, então é só você dar uma conferida. Link tá aqui na descrição, o trailer tá aqui na descrição. É só você assistir. E, cara, sério, se agora você não bota fé no Batman de Robert Pattinson, é melhor você rever seus conceitos. Eu vou ser sincero. Primeiro, inicialmente, eu tive minhas dúvidas em relação ao Batman de Robert Pattinson. Por quê? Primeiro, a gente tem o ponto do seguinte. Robert Pattinson ficou conhecido como o vampiro Edward. E sim, eu não tenho nada contra Crepúsculo. No entanto, eu já assisti ele. E eu, sempre que eu tô afim de assistir algum filme antigo, eu vou lá e assisto ele de novo. Então eu assisto a saga Crepúsculo várias vezes. Me julguem se quiser. Mas, assim, a gente fica com aquela imagem dele assim, na cabeça. Quando a gente vê ele fazendo um filme diferente daquele contexto, você se questiona se o filme realmente vai ser bom. Eu sei que ele fez outros filmes, né, em relação a personagens assim que talvez não tivesse tanta potência quanto um Batman. Sim, o fato de assumir o manto do morcego faz com que as pessoas comecem a julgar. Um exemplo disso é o Ben Affleck, que acabou saindo do papel, mas não porque ele foi um Batman ruim, e sim porque o seu analista, psicanalista ou qualquer coisa do tipo, falou com ele, ó, se você continuar, você vai voltar pras drogas, meu caro. Então, pensando na saúde, ele preferiu sair do papel, né? E isso acontece porque muitas pessoas criticam. Um exemplo que a gente tá vendo desse momento, assim, de crítica, é a questão da Batwoman. Vamos colocar assim, né? A Ruby Rose foi bastante criticada. Talvez ela saiu por ela não lidar muito bem com essas críticas. É uma possibilidade. A gente não sabe ao certo. As únicas pessoas que realmente sabem por que ela saiu de Batwoman é ela e a CW. Então a gente não pode meio que especular muita coisa sobre isso. Porém, esse trailer do Batman foi meio que um tapa na minha cara. Porque eu vou ser sincero, eu não tava botando muita fé. Porque primeiro começou o anúncio de ter vários personagens, vários vilões. A gente teria o Coringa não, a gente teria o Charada, teria o Pinguim, teria talvez a Mulher Gato, né, também. E talvez a gente teria outros personagens, inclusive poderia ter a possibilidade de aparecer a Corte das Corujas. E o filme seria tratado ali naquela ideia do Dia das Bruxas mais longo, se eu não me engano. Eu acho que é assim que seria o título. E isso seria aquela questão de trazer muita referência. Aí no primeiro momento que eu assisti o trailer, eu vi aqueles caras com a cara toda branca e falei assim, ih, vai ter o Coringa também? Aí já comecei a falar assim, pô, será? E quando fui vendo o trailer, eu falei, caralho, esse filme vai ser um dos melhores filmes do Batman. Sério, eu tô botando fé que ele pode desbancar os filmes da franquia do Nolan. Posso estar sonhando, posso estar sendo louco, me julguem por isso. Mas se você assistiu o trailer, você também deve concordar comigo que tá foda pra caramba. E o mais foda ainda é o fato de que não tem nem 25% do filme pronto. Aquilo que foi feito, aquilo que foi apresentado, foi com apenas 25%. Imagina com o filme completo. Rezo muito pra eles não cagarem na parada. O negócio tá bom, eles têm que continuar nisso. Agora, vamos falar um pouquinho aí do trailer, já que eu fiz essa introdução deixando a minha opinião sincera em relação a isso. E também o meu pedido de desculpa, porque agora eu tô botando fé no Robert Pattinson. Agora eu acredito no Robert Pattinson como Batman. Apesar que em algumas cenas ainda ali, meio que eu consegui ver o Edward. Vamos colocar assim, a gente tem aí um Batman que tá ali, deixou claro que ele tá no início da carreira. Um exemplo da questão do início da carreira dele é pelo fato dele ser jovem, né?
um fato importante. O fato de não só ele, mas também os super vilões estão começando a entrar em ação. Então, assim, pra quem acompanha os quadrinhos do Batman, sabe muito bem que, por exemplo, o Dia das Bruxas mais longo foi ali o momento em que teve a ascensão dos grandes vilões dentro desse universo do Batman. Então, assim, a gente tem a ideia de que eles podem fazer essa retratação. Inclusive, quando eu fui analisando a questão do trailer, aquele momento que aparece os caras com o rosto pintado e tal, tem a possibilidade deles serem pessoas ali que estavam, uma gangue talvez, que estivesse comemorando a questão do Halloween, usando a pintura na cara como se fosse caveiras ou como se fossem palhaços. A gente não sabe ao certo, mas eu acredito muito que possa ser mais aquela linha de caveiras. Tendo em vista que o Charada deixou um convitezinho pro Batman, falando, vamos brincar, né? Vamos brincar. E naquele convite tinha lá uma caveira e uma coruja. Não sei se seria uma referência à questão da Corte das Corujas, e no caso das caveiras sendo uma referência ao Halloween, né? Mas seria algo interessante. E como eu já tinha falado em outros vídeos aqui no canal, vocês sabem muito bem que eu tava com essa ideia de que eles poderiam trazer uma representação do Dia das Bruxas mais longo. Seria algo interessante pro filme. E também uma forma de apresentar um novo Batman. Eu sei que teve pessoas que falaram assim, poderia ser a questão do Batman começo de carreira, e depois aquele Batman de Batman vs Superman fosse ele numa versão mais madura, mais adulta. E o diretor já deixou claro, não tem nada a ver. Aquele Batman ali nunca existiu em lugar nenhum. Ele é autêntico, novo e não pertence a nenhum universo do Batman que já existiu em algum momento. Então, significa que sim, podemos ter 3 Batmans no cinema nos próximos anos aí. Só no filme do Flash talvez a gente tenha 2. Vai ser do caralho, cara. Agora, o caso, a gente vê ali que também o Jim Gordon vai ter um momento de ascensão dele, então provavelmente o filme vai tratar dessa questão. Ele vai apresentar o Batman de uma forma que a gente não viu, ele não vai contar a origem do Batman, mas ele vai contar os incidentes, talvez ali do primeiro ano em que o morcego tinha se tornado vamos dizer assim, o Batman, né? Então, inclusive, uma das coisas que eu achei interessante é que no momento que a gangue pergunta quem é ele, ele fala que ele é vingança, né? Então, tipo, deixando claro aquela questão do estereotipo, eu sou o Batman, I am Batman. Não vamos ver isso acontecer. Ou talvez até a gente veja em algum momento. Mas a gente vê um Batman que tá realmente naquele começo de carreira dele, que ele não consegue se controlar em relação à sua fúria, à sua raiva. Então, assim, é aquele momento em que a gente vê talvez o Batman no seu momento mais agressivo e violento de todos os tempos. Então, o filme vai tratar desse momento, aonde nós teremos um Batman que nunca foi visto. Isso é extremamente importante. Além disso, a gente vê alguns elementos, né? O grande vilão, que na minha opinião parece vai ser o Charada mesmo, ele vai ser o grande vilão. Vemos algumas referências em relação aos crimes que aconteceram em Gotham. No caso da política, o político que o Charada está lá lacrando a cara dele com fita adesiva, meio que ele é corrupto, então aquilo ali seria talvez também uma demonstração de que a caça aos corruptos começou. E no caso, o Batman ali ainda está sendo meio que estudado pela polícia, né? Que a gente vê o Batman chegando e dentro lá e cheio de policial e eles tudo, tipo, olhando assim pro Batman. A gente tem um outro momento em que o comissário Gordon tá meio que segurando o Batman, assim, que ele tá meio que tentando agredir ali algum policial. Eu acredito que aquele momento deve ser um momento anterior, na verdade posterior ao que o Jim Gordon fala com ele. Tem mais um detalhe, se você quiser tá na sala de prova, você vai ter que invadir. E talvez ali seja aquele momento em que o Batman assume a questão de vigilante e se torne também um inimigo da polícia. Aí a partir daquele momento ele também vai ser caçado pela polícia. Porque a gente tem essa ideia de que o Batman ele trabalha com o comissário Gordon, mas mesmo assim a polícia ainda não o aceita como um herói, né? E
Na verdade, eu acho que eles nunca aceitaram o Batman como um herói. Então a gente vai ver uma coisa assim, do começo de carreira do cara, e inclusive parece que nem é a Batcaverna onde ele tá se hospedando, podemos dizer assim. Então assim, são vários elementos bem interessantes. Mas os momentos que me chamam realmente a atenção é a questão de que a gente tem um momento lá que mostra que o Maroni, né, foi preso, e isso significa que ele pode ser julgado, e quem vai julgar ele é o Harvey Dent. Então podemos ter aí a possibilidade do Duas Caras. Não sei se apareceria nesse filme. Eu, na minha opinião, não colocaria o Duas Caras nesse filme, não colocaria todas essas ideias de vilões de uma vez. Eu colocaria sugestões para que acontecesse. Como o diretor deixou claro que o filme iria focar muito no crime realmente em Gotham, então é bem possível que a gente veja algumas menções, algumas referências à Corte das Corujas, porque quem comanda o crime em Gotham, por mais que pareça que tem ali as famílias de mafiosos e tal, a gente tem aquele elemento de que o crime, o submundo do crime, eles seguem à risca talvez o que a corte determina. Então é bem possível que a Corte das Corujas seja algo presente no segundo filme ou num terceiro filme, se acontecer. Eu espero que aconteça. Tô começando a botar fé. Algumas cenas ali meio que me deixou meio assim, tipo, a cena que ele começa a bater no cara, que ele tá indo lá no maior catar e tal, e de repente ele começa a socar. Aquela cena ali eu não curti muito. Não no sentido da fúria dele. Eu não curti o jeito dele dando soquinho, que parecia que ele não tava socando de verdade. Parecia só que ele tava, sei lá, tocando um tambor, alguma coisa assim. Opinião minha, certo? Então eu quero saber de você. O que você achou desse trailer? Você acreditava que o Robert Pattinson poderia ser aquele Batman meio que emo, mas ao mesmo tempo deixando claro o lado sombrio do morcego? Porque, sério, ele tem um jeito ali de que a alma dele tá quebrada. Que ele realmente tá não no fundo do poço no sentido ruim de depressivo, mas ele tá no fundo do poço no sentido do seu ódio. O seu ódio tá sendo maior do que talvez a sua vontade de viver, mas ele quer punir o máximo de pessoas que ele pode enquanto ele está vivo, por questão dos seus pais, de toda a criminalidade, de todos os outros problemas. Essa é a minha visão. Ele tá um cara bem amargurado com a vida em relação à cidade de Gotham, com o crime na cidade de Gotham, com o crime na cidade dele, e ele realmente vai buscar vingança. Talvez esse primeiro filme seja muito nessa linha, a vingança, mas depois eles devem se acertar. Não sei se você concorda comigo, então deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos e bora aí para o salve. Um salve para a Clarinha, um salve para o Rodrigo Neves, um salve para o Diogo e um salve para o Mundo Disney. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. E responde a pergunta aí. Agora você respeita Robert Pattinson? Eu tô começando a respeitar o caroto, cara. Vamos nessa.